Dando continuidade no nosso estudo de leitos com partículas, o primeiro que a gente vai estar avaliando agora é um leito em que as partículas estão paradas, ou seja, o chamado leito fixo, ou ainda colunas de recheio. Nesse caso, a gente vai ter um reator em que vai ter material particulado dentro dele, então vai ter sólido aqui dentro, diferentes tipos de partícula, e a gente vai ter uma entrada de fluido pela parte de baixo e ele vai estar percolando aqui pelo nosso sistema e saindo pela parte de cima. Então a gente vai ter um escoamento fluido passando por dentro de partículas. Nesse caso aqui, a nossa partícula ela continua imóvel. Ela vai estar parada e ela só vai fazer com que esse nosso escoamento ele tenha essa característica de o fluido estar entrando em contato com a partícula por todo o nosso leito. Esse movimento aqui dela estar parada pode acontecer pela baixa velocidade do nosso fluido, mas pode acontecer também por colocar uma barreira física que vai estar segurando aqui o nosso sistema. Não vai estar deixando nossas partículas serem carregadas, então nosso leito vai estar empacotado, mas de uma maneira que a gente não tenha movimento nessas partículas. Essa é a principal característica do leito fixo. Alguns exemplos de aplicação que a gente vai ter para ele seriam utilizar como reator, quando nossas partículas precisam de catalisador, por exemplo. Então, quando a gente está trabalhando com colunas ou qualquer sistema que vá trabalhar com uma reação em que tenha catalisador na fase sólida, a gente pode estar aplicando isso. A gente pode estar trabalhando com secadores, colunas de adsorção, que é um dos experimentos que vocês veem lá em Lab 3, extratores, ou seja, quando a gente quer extrair algum componente do nosso sistema, e várias outras representações em que a gente tenha essa característica em que o nosso sólido vai estar parado, imóvel dentro do nosso escoamento. Em um leito fixo, algumas coisas são importantes de estar sendo avaliada, que a gente teria a representação de um leito fixo na horizontal. Dentro dele, a gente vai ter essas partículas, que vão ser o nosso sólido. Essa partícula ela é porosa, então uma das considerações que a gente precisa estar avaliando é a porosidade da partícula, ou seja, dentro dela quão porosa ela é. O diâmetro, que a gente já viu que é uma coisa bem importante, então o diâmetro da partícula é uma coisa que precisa estar avaliando também, o tamanho dela. Além das características do nosso leito, então, por exemplo, o diâmetro do nosso leito, se ele for cilíndrico, a altura dele, então essa área por onde esse nosso fluido vai estar passando é importante. E também saber o quanto que há de porosidade no nosso leito, então o quanto que há de espaço entre as partículas, o quanto que está distanciado essas partículas. Então, um conceito que a gente vai entrar daqui a pouco é a velocidade superficial do nosso leito e a velocidade intersticial, para a gente saber o quanto esse nosso leito vai estar diminuindo a velocidade desse fluido. Mas a gente precisa entender que a gente tem que saber essas características tanto da nossa coluna quanto da partícula que está dentro dela, que vai estar exercendo aí uma função dependendo do que a gente vai aplicando. Algumas características sobre a velocidade são importantes a gente estar avaliando. Algumas definições com nomenclatura, então entram agora, como por exemplo a velocidade superficial, que é a primeira que a gente vai olhar. Essa velocidade superficial ela vai depender apenas da vazão volumétrica do nosso fluido, então o quanto que eu estou alimentando de fluido, e a área dele mesmo. Então, nesse caso, a gente não está avaliando a presença da fase particulada ainda. A gente está trabalhando com a velocidade superficial. A representação dela costuma ser pelo Q minúsculo, então seria a vazão, que aqui, por exemplo, metro cúbico por segundo, e uma área, que seria em metro quadrado. A relação entre elas para a gente vai ser aqui o Q, então a velocidade superficial. Nesse caso, eu estou trabalhando apenas com o meu fluido. A área, nesse caso aqui, para um caso cilindro, na verdade, ela é πd ao quadrado sobre 4. Então, é a área por onde o meu escoamento está passando. Então, por onde esse nosso fluido vai passar, que vai estar as nossas partículas lá dentro, ainda sem considerar elas. Já a velocidade intersticial, ela vai considerar o material particulado. Então, o nosso fluido ele vai estar passando tanto dentro da partícula, quanto nos espacinhos entre elas, nos interstícios entre elas. Então, essa velocidade agora, ela é chamada de velocidade intersticial, e ela é representada pelo U aqui no nosso caso,
E ela vai estar considerando a velocidade superficial, que a gente acabou de ver, que seria a vazão pela área, e a porosidade do nosso meio. Então, a gente precisa saber aqui a relação, quanto tem de vazio, quão preenchido esse meu meio está, para eu saber qual é a velocidade com que o meu fluido vai estar passando dentro dele. A unidade das duas é a unidade de velocidade, metros por segundo, centímetros por segundo, ou seja, comprimento por tempo. Então, a porosidade do nosso leito, ou a fração de vazios, seria exatamente o quanto do nosso sistema não está ocupado por partículas. Ou seja, qual é o espaço que tem, qual é o volume de material que eu tenho, de sistema que eu tenho, que não está ocupado pelas partículas. Então, o volume de vazios relacionado com o volume total aqui do meu sistema vai me dar qual é o percentual que não está ocupado pelas minhas partículas. Então, qual é o percentual de espaço que o meu fluido teria para estar passando. Uma forma de determinar ele também é conhecendo a massa das partículas e a densidade específica dela, com o volume que é ocupado, a gente sabe a fração de vazios. Aqui, a fração de vazios ela é adimensional, então se a gente relacionar as unidades aqui, a gente vai chegar em nenhuma unidade. Uma das maneiras de estimar a fração de vazios de um meio é utilizar, por exemplo, a técnica de cromatografia. Então, com ela, a gente tem aí a altura da coluna em que o nosso sistema estiver passando e a gente vai relacionar o tempo de residência, ou seja, o tempo que o nosso soluto ou nosso fluido demora para percorrer essa nossa coluna. E aí a gente consegue relacionar com a porosidade do leito e a porosidade da partícula por essa velocidade. Então, a gente consegue ter aí qual seria a porosidade da partícula ou do leito, conhecendo uma ou a outra aqui, ó. Então, para a gente considerar a equação do movimento para esse sistema que a gente está avaliando, a gente vai ter que fazer algumas considerações, analisando o nosso sistema. A primeira coisa, a gente já sabe que não tem velocidade na fase sólida. A fase sólida está parada, a gente está com leito fixo. A gente vai considerar que o contato entre o fluido e as partículas, ou seja, os componentes que a gente tem aí, ele só vai acontecer na fase fluida. Dentre as considerações que a gente precisa estar analisando aqui, a gente entra com a primeira, que seria que a nossa fase fluida ela vai se comportar como um fluido newtoniano e o escoamento é incompressível, ou seja, nosso ρ é constante, nosso fluido se comporta com o tipo newtoniano. A gente vai estar trabalhando com regime permanente, então a gente tem que as variações com o tempo vão ser igual a zero, as variações de propriedades com o tempo vão ser todas iguais a zero. O nosso escoamento ele vai ser uniforme e estabelecido. O que significa dizer isso? Quer dizer que o nosso campo de velocidade ele vai ser o mesmo para qualquer ponto. Então, para qualquer altura, por exemplo, do nosso leito. Então, esse campo não quer dizer que a velocidade seja exatamente a mesma, mas a gente vai estar considerando esse campo como sendo uniforme. Então, a gente não vai estar considerando as variações espaciais, ou seja, perto da parede a velocidade é menor, porque tem atrito. Ou no centro a velocidade é maior porque está longe do atrito. Então, a gente vai estar considerando que isso é igual a zero. As partículas elas vão ser imóveis e a distribuição delas no nosso leito ela vai estar de maneira uniforme. Ou seja, a gente não vai ter um pedaço do leito em que vai ter mais partícula do que outros. A quantidade de partícula vai ter que ser bem distribuída para que a gente tenha uma porosidade nesse leito constante. Então, a gente vai ter com que a quantidade de vazios no nosso leito vai ser a mesma em qualquer ponto que a gente olhar para ele. As forças de campo são representadas pela gravidade. Então, nosso escoamento é gravitacional. Tudo que aparecer B, o vetor B, vai ser para a gente a gravidade. E ela vai estar no sentido descendo, sempre no sentido da gravidade normal que a gente conhece. E nosso escoamento ele vai ser unidimensional. Então, aqui ó, eu não tenho vetores. Então, eu não tenho vetor para os nossos sistemas, então para nossas variáveis. Os nossos sistemas todos vão ser em apenas uma das direções de escoamento. Por exemplo, a velocidade é só para cima, ou a gravidade é só no sentido para baixo. Com essas considerações, a gente consegue reescrever a nossa equação do movimento. Então, a equação do movimento está aqui, na forma completa. As considerações levam a gente a fazer essas simplificações aqui. Além de que a nossa pressão ela vai variar apenas na direção z. A nossa gravidade também
está aparecendo aqui negativa na direção Z, e a gente tem aqui a nossa força M, que a gente já vai olhar para ela. Então, a gente tem essa equação resumida, a gente pode chamar ela de equação de Darcy. Então, esse sistema aqui vai estar representando a equação de movimento para o nosso fluido em escoamento em leito fixo. Aí, utilizando o conceito da pressão pisométrica que a gente tem aqui, ou seja, a parcela de pressão que a gente tem no nosso sistema mais a parcela de altura desse nosso sistema, a gente vai conseguir resumir essa pressão aqui, ó, essas duas parcelas da equação de Darcy em uma apenas, trocando aqui, por exemplo, o P minúsculo pelo P maiúsculo. Então, sempre que tiver esse P maiúsculo aqui, quer dizer que a nossa pressão é pressão pisométrica. Então, o Z aqui no caso, ele vai ser uma distância entre o ponto que a gente está medindo e um ponto de referência. Normalmente, o ponto onde adentra o nosso fluido, o primeiro ponto onde está o nosso fluido na parte de baixo. Ele tem a direção contrária da gravidade, ou seja, nossa gravidade está descendo e o nosso fluido vai estar subindo. Então, por isso que a gente tem esse negativo aqui na nossa fórmula. Então, ainda na equação de Darcy, a gente precisa definir a nossa força resistiva, que é a força que eu falei que a gente ia voltar. Então, é a força M. Então, ela pode ser escrita em termos da velocidade, ou seja, a velocidade superficial do nosso sistema. A gente tem alguns parâmetros que a gente vai precisar estar determinando, mas a gente está considerando aqui algumas propriedades do nosso fluido dentro do nosso sistema. Se a gente tiver um escoamento lento, esse termo aqui, ele vai acabar sendo muito menor do que 1. Então, quer dizer que esse termo todo aqui vai ser muito próximo a 1. E aí, a nossa equação se resume a tudo que está fora dos colchetes aqui, ó. Então, a gente consegue fazer uma simplificação bem legal, que dá para a gente fazer uma determinação boa e fácil do nosso escoamento. Então, se a gente estiver trabalhando com um sistema que está escoando devagar, isso é uma boa aproximação. Então, dentro das nossas equações que a gente já tinha olhado, a gente tinha chegado na equação de Darcy aqui, lembrando que P é a pressão pisométrica, e a gente definiu a força resistiva com a relação com a velocidade superficial. Igualando as duas, a gente tem uma relação aqui entre a variação de pressão e a velocidade do nosso fluido. Então, a gente sabe que variando a nossa velocidade, a gente vai ter uma variação de pressão diferente. Conforme eu mudo a velocidade do meu fluido, eu mudo também a diferença de pressão dentro do nosso sistema. Diferença de pressão é uma variável boa de trabalhar, porque é uma variável tranquila de medir em um laboratório. Então, beleza, trabalhar com escoamento lento é tranquilo da gente estar determinando minhas variáveis. Já se eu estar trabalhando com escoamento já mais, com uma velocidade maior, a gente vai ter dois fatores que a gente vai precisar estar determinando. Então, a gente tem aqui o fator C e o fator K, que seria a permeabilidade. Então, a gente tem esses dois fatores para estar determinando o nosso sistema. Os demais vão ser propriedades para a gente estar determinando a nossa força resistiva. A ideia seria fazer um conjunto de experimentos, ou seja, variar várias vezes a vazão do nosso sistema, para variar a velocidade por consequência, e medindo a diferença de pressão nesse leito, ou medindo o ΔP que a gente vai ter nesse nosso leito. Com isso, a gente consegue estar determinando esses dois fatores por uma equação de reta. Então, se eu combinar essas minhas duas equações, a equação da força resistiva completa e a equação aqui com relação à pressão, a gente consegue chegar na equação de Darcy, sem simplificação, para um escoamento incompressível, que seria essa daqui. A ideia dela é que a gente consiga, só remanejando ela aqui, e integrar ela para o nosso sistema todo. Então, aqui, em vez de a gente ter uma diferença de altura, a gente vai ter a altura total do nosso leito. E em vez de ter uma diferença de pressão, a gente vai ter a diferença de pressão entre a entrada e saída do nosso leito. Com isso aqui, eu consigo fazer, por exemplo, uma equação de reta. Essa equação de reta vai ter que ter um eixo y e um eixo x. Então, se a gente pegar nosso sistema aqui, ó, e avaliar dessa maneira, a gente consegue chegar numa equação que seria y igual a x mais b. No caso nosso aqui, o x seria para a gente o Q, e o y seria tudo que está aqui nessa primeira parte do nosso sistema. Então, ou seja, aqui seria o
ΔP sobre H, menos ΔP sobre H, vezes 1 sobre a velocidade superficial. Ou seja, isso aqui tudo que está antes do meu sistema. Aí sobra para mim duas variáveis que são constantes e que eu posso estar determinando. Então, isso aqui para mim seria o A, e isso daqui para mim seria o B, que está sozinho sem estar com o X. Então, assim como a gente já usou nos modelos de distribuição granulométrica, a ideia de estar aproximando para uma equação de reta é sempre boa, porque a gente tem uma aproximação fácil matematicamente de estar fazendo. Então, a gente consegue determinar aí pelos coeficientes A e B de uma equação as nossas duas constantes que estavam faltando, a permeabilidade e o fator C. Então, aqui está ilustrado o nosso sistema, como que ele vai estar funcionando. Então, aqui ó, eu tenho o meu gráfico, que tem no meu eixo Y tudo que estava antes na minha equação, então, menos ΔP sobre H, dividido por Q, então tá aqui a relação. Então, isso aqui tudo para mim é meu eixo Y. No meu eixo X aqui, ó, eu tenho a velocidade superficial do meu sistema, que é quem eu vou estar querendo variar. Então, se eu aumento aqui a minha velocidade superficial, eu vou ter uma medida diferente aqui, ó, desse meu sistema, que depende da diferença de pressão. Então, aí eu vou ter a minha reta, y igual, no caso aqui, ax mais b, né? Então, o b vai ser esse aqui, o a vai ser esse aqui, e eu tenho os meus coeficientes da reta. Então, eu tenho o coeficiente angular aqui, que vai dar para mim a constante k e o fator c, e o coeficiente linear, que vai dar para mim a constante k. Então, eu acho aqui o k, com esse valor, eu acho o c. Outra maneira da gente estar calculando esses dois coeficientes seria utilizar o método do modelo capilar. A dedução dele ela é um pouquinho longa, então eu não vou entrar nela para a aula não ficar tão grande, mas ela está no livro do Cremasco, que é o que a gente usa de referência base. Então, quem quiser dar uma olhada, quem tiver interesse em dar uma olhada, se não fala comigo depois. As fórmulas que a gente vai chegar pelo modelo capilar são essas aqui. A gente tem as duas fórmulas aqui. E a gente tem agora uma relação entre a diferença de pressão e a altura do nosso leito, que a gente chama de equação de Ergun. A equação de Ergun ela vai ser usada mais vezes, então é bom vocês avaliarem ela. E ela está relacionando aqui ó, a velocidade superficial do nosso sistema com a diferença de pressão ainda, mas ela é um modelo bem mais completo. É importante a gente ver aqui ó, que a velocidade superficial ela aparece nesse termo e ela aparece nesse termo aqui também. Só que agora ela está aqui ao quadrado e aqui ela está elevado a 1. Então, a gente vai estar trabalhando com alguma coisa parecida com isso aqui. Mais bx mais c é igual a zero. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui a porosidade, as propriedades do meu sistema, da partícula, da esfericidade, isso aqui tudo para mim vira um número. Aqui do outro lado também, se eu tiver aqui a porosidade, as propriedades, isso aqui também vai virar um número. Então, vai ser um número aqui na frente, multiplicando uma variável. Aqui, outro número, multiplicando uma variável e um número sozinho, que eu posso jogar para o lado de lá e fazer minha equação ficar igual a zero. Então, se eu for relacionar aqui com uma equação de segundo grau, eu vou ter que o que está na frente do x quadrado vai ser para mim o termo a. O que está na frente do valor de x sozinho seria para mim o meu termo b. E aqui, o que está sozinho seria meu termo c. Lembrando que tem que jogar ele para o outro lado da equação aqui, para poder acertar esse sinal aqui, para poder fazer a equação ficar igual a zero. Tendo isso, a gente sabe como resolver uma equação de segundo grau. Então, a gente aplica Bhaskara e consegue resolver esse meu sistema aqui. Então, a gente vai ver algum exemplo mais para frente sobre como resolver essa equação aqui. Então, para estar aplicando a equação de Ergun, a gente vai estar utilizando esse seguinte exemplo aqui,
está utilizando uma coluna de adsorção, as dimensões da coluna são fornecidas, e está utilizando dados provenientes de uma técnica de pulso cromatográfico, ou seja, é aquela medição por cromatografia que eu tinha falado antes para vocês. Com isso, tem aí a nossa porosidade do leito e a porosidade das partículas fornecidas. Então, a gente já tem bastante coisa pronta para a gente estar utilizando a nossa equação de Ergun. E aí, diz que foram feitos 4 casos, 4 ensaios, em que foram variadas ali a nossa vazão. Então, eu aumentei a vazão, por consequência, eu vou aumentar a velocidade do meu sistema. Então, essas 4 diferentes vazões vão dar para a gente aqui 4 diferentes diferenças de pressão. Tá dando mais algumas outras informações. Então, em resumo, a gente tem aí os dados do nosso sistema. Com os dados fornecidos, a gente consegue estar organizando o nosso sistema, calculando a área por onde passa o meu fluido, e com isso a gente consegue determinar a velocidade superficial para cada um desses pontos. Então, a solução, os passos da solução eu vou passar para vocês agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a velocidade superficial para cada uma das vazões. Então, ele fornece as vazões para a gente aqui. Então, ele está dando quais são as vazões. E ele pede para a gente calcular, pede não, a gente precisa da equação da velocidade superficial aqui na nossa equação de Ergun. Então, a gente vai ter que acertar essas unidades. No livro, ele utiliza a velocidade superficial como centímetros por segundo. Dá para utilizar sem problema nenhum. Se vocês quiserem utilizar assim, vocês têm que lembrar aqui a viscosidade, o diâmetro, a velocidade vai dar em centímetros por segundo. Então, tudo isso aqui tem que estar em centímetros e segundo. A densidade também, gramas por centímetro cúbico. Então, tudo tem que estar nessa unidade. Por padrão, é mais fácil a gente estar trabalhando aqui com o nosso SI, que é metros por segundo, que é o que a gente já conhece. Então, a nossa equação, se todo mundo tiver no SI, vai manter o nosso sistema como a gente já conhece. Mas, para vocês conferirem, vai ter aqui os valores. Aí, uma vez que a gente conhece a nossa velocidade superficial, a gente tem todas as outras propriedades do nosso sistema e vai conseguir calcular aí a diferença de pressão para cada um desses meus pontos. Então, o que eu quero calcular é a diferença de pressão aqui, ó, essa é a minha incógnita. Então, eu vou ter que resolver a equação de segundo grau algumas vezes aí para poder estar calculando o nosso sistema. Nesse caso, a nossa velocidade está fornecida, então a equação de segundo grau vai ficar isolando só o nosso ΔP aqui, não chega a ter que resolver a equação toda como a gente conhece por Bhaskara. Então, as nossas respostas que estão aqui estão em centímetros por segundo. Se vocês utilizarem no SI, vocês têm que converter isso aí. Mas a ideia é utilizar a nossa equação de Ergun aqui para achar qual é o valor do ΔP. Então, isola esse aqui, passa o H multiplicando, todo o resto é conhecido uma vez que vocês conhecem a velocidade superficial. Então, a velocidade superficial para cada ponto vocês vão encontrar a partir da vazão que tem aqui. E aí é só vocês aplicarem e vão conseguir chegar no valor que vocês têm aí. Então, para essa primeira parte de leito, primeiro característica de leito, a gente fecha por aqui. E ainda a gente continua nas próximas aulas aí com nossos leitos, movimentando as nossas partículas com os leitos fluidizados.